estou na nossa quarta semana da disciplina Lógica de Programação, tá ok? Nessa semana a gente vai ver as estruturas de controle de repetição, tá? Quer dizer que a gente já viu várias estruturas e agora a gente vai chegar na repetição, que é repetição com teste no início, utilizando o enquanto, com teste no final, com repita até, e repetição com número definido de repetições para. Além da gente ver alguns algoritmos com repetições combinadas, tá ok? Nessa quarta semana a gente vai ter videoaula de estrutura de controle e repetição, que é essa que a gente está falando agora, uma revisão das 3 primeiras aulas, atividade de casa, fórum de discussão e atividade no Moodle. É importante frisar que essa é a nossa última semana de pseudocódigo. A partir da próxima semana a gente já vai começar a ver os primeiros passos para a gente começar a programar em Python, tá ok? Então, o que é uma estrutura de controle de repetição? No mundo real, é comum a repetição de procedimentos para realizar a tarefa do dia a dia. Esses procedimentos são repetidos várias vezes, mas se encerram quando o objetivo é atingido. Todas as repetições têm característica comum: o fato de haver uma verificação de condição, que pode ser representado por um valor lógico, para determinar se a repetição prossegue ou não. Essa é a base para a implementação dos comandos de repetição no algoritmo. Em vez de fazermos trabalhos braçais, escrevemos a mesma instrução várias vezes, poderemos utilizar uma estrutura que indique que tal instrução será executada quando às vezes for necessária. Ou seja, em algoritmo, tem ações que a gente vai ver já que a gente tem que repetir várias e várias vezes. Em vez de a gente fazer uma coisa várias vezes, a gente vai fazer uma única vez usando a estrutura de repetição, tá ok? A estrutura de controle de repetição ela é utilizada quando desejamos que o mesmo conjunto de instruções ou comandos seja executado mais de uma vez. Então, foi o que eu acabei de falar. Quando a gente quiser que um comando seja executado várias vezes, eu não preciso estar repetindo aquele comando todo o tempo. Eu vou usar o que? Uma estrutura de repetição. Elas são chamadas de laço ou loops. Se alguém fala assim, eu estou num loop, então eu estou usando o que? Uma estrutura de repetição. Existe a estrutura de repetição com teste no início, com teste no final e com variável de controle. Aqui a gente tem um exemplo do que seria uma estrutura de repetição. A gente tem as instruções, né? A instrução 1, 2, 3, 4, 4, e aqui eu tenho um laço, ou seja, quando eu chegar na estrutura 4, eu vou voltar para a estrutura 2. Eu faço de novo 2, 3, 4. Eu vou ficar repetindo isso aqui até que uma certa condição seja verdadeira ou falsa. É que vai permitir que eu continue ou que eu saia desse laço, né? Que é, na verdade, uma repetição. Tá? Vamos ver aqui um exemplo real, né? Antes de verificarmos a sintaxe em nosso pseudocódigo, vemos, por exemplo, no mundo real, o problema de um elevador. Vamos ver o caso de um elevador. Um elevador residencial tem um comportamento que pode ser descrito de forma algorítmica. Vejamos seu funcionamento. Na subida, ele sobe cada andar, verificando se está em um andar selecionado dentro do elevador. Isso é feito até chegar ao andar mais alto, selecionado dentro ou fora do elevador. Então, se a gente fosse transformar isso aí no algoritmo, seria assim, enquanto não chegar ao andar mais alto, selecione interno e externamente e faça. Início, suba o andar. Se o andar for selecionado internamente, então inicie. Pare, abra as portas, feche a porta. Então, é como se a cada andar, esse algoritmo ele fizesse essa repetição. Ele vai verificar, foi feita alguma chamada por elevador, dentro ou fora? Não. Se sim, pare, abra as portas, feche a porta. Outro andar, foi verificada alguma chamada? Se sim, pare, abra as portas, feche a porta. Então, é uma repetição que ele vai executar várias vezes. Então, para eu não ficar colocando isso várias vezes, eu coloco aqui, enquanto não chegar ao andar selecionado, execute o que tem aqui embaixo, ok? Então, na descida é a mesma coisa, é outro algoritmo. Descer cada andar verificando se está o andar selecionado dentro ou fora do elevador. Isso é feito até chegar ao andar mais baixo, selecionado dentro ou fora do elevador. Então, vai ser o mesmo algoritmo, só que agora ele vai verificar o andar que ele está descendo, né? Enquanto não chegar ao andar mais baixo selecionado, interno e externamente, faça. Início, desça o andar. Se o andar for selecionado internamente, então início. Pare, abre as portas, feche a porta. Então, ele vai verificando andar a andar. Enquanto ele não chegar alguém, você está no quarto andar. Desculpa, no 14º andar. E alguém lá no segundo andar fez a chamada para o elevador, então ele vai descendo. A cada andar, ele vai verificando. É o andar que chamou, sim ou não? Não. Se não, não para. Então, ele vai chegar até o terceiro andar, esse andar não. O quarto andar, esse andar não. Até chegar no segundo. Chegou no segundo, ele verifica. Esse andar? Então pare.
abre as portas, fecha a porta, né? Então, o comando enquanto, ó, ele caracteriza por verificação de encerramento de atividades antes de se iniciar ou reiniciar a execução de um bloco de instruções. Dessa forma, no algoritmo de elevador, antes de subir e descer o andar, é verificado se o andar atual é mais alto ou baixo, selecionado. Caso não seja, um conjunto de atividades é executado, sobe e desce o andar, verifica se o andar selecionado é selecionado, abre ou não as portas. Tá, ok? Então é assim que funciona o comando de repetição. Ele vai verificando passo a passo para a gente ter que colocar várias vezes o mesmo comando, tá, ok? Então, pessoal, a gente chegou na primeira estrutura de controle de repetição com teste no início, enquanto, faça, fim, enquanto. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer enquanto a condição faça. Aqui vai ser os comandos que vão ser repetidos e aqui é o fim do bloco, fim, enquanto. Verifica, antes de executar cada condição, se é permitido executar o trecho do algoritmo. Trata-se de um laço que mantém repetindo-se enquanto o andar da condição permanecer verdadeira. Então, enquanto essa condição aqui for verdadeira, ele faz esse bloco. Ele vem aqui. Enquanto, se isso for verdade, ele faz esse bloco e fica repetindo. Se isso aqui for falso, ele para. Ok? Então, inicialmente, professora, se eu vim para essa condição e for falsa, ele não executa nenhuma vez, nenhuma. Tá certo? Se ele chega aqui, se essa condição já é falsa, então ele nem executa essa repetição, tá? Vamos ver um exemplo. A elaboração dos algoritmos com essa estrutura torna-se necessário o uso de dois tipos de variáveis, as variáveis contadoras e acumuladoras. Uma variável contadora é uma variável que recebe um valor inicial antes do início da estrutura de repetição e é incrementado no interior da estrutura de um valor constante, geralmente 1, conforme o exemplo a seguir. Então, na maioria das vezes, a gente vai precisar de uma contadora dentro do enquanto, tá? Então, aqui, ó, eu estou criando a variável cont, que eu vou chamar ela de variável contadora. Cont vai ser igual a 0, que isso aqui já é recebendo o valor 0 da variável contadora. Ó. Enquanto o cont for menor que 3, faça. Então, professor, o cont é 0, então ele entra aqui, que isso aqui é verdade, não é isso? Isso, faça. Aí o que ele vai fazer? Cont recebe cont mais 1. Quanto é cont, pessoal? É 0. Então, o cont vai receber o quê? 0 mais 1. Vai para 1. Aí ele vem de novo, ó. Enquanto 1 é menor que 3, faça. Verdade. Então, ele entra aqui. Cont recebe cont mais 1. Quanto é o cont? 1. 1 mais 1 vai para 2. Então, o cont recebeu 2. Enquanto 2 é menor do que 3, ou seja, cont é menor do que 3, verdade. Então, ele entra mais uma vez. Cont vai receber o quê? Cont mais 1. Cont está sendo quanto? 2. 2 mais 1, 3. Então, cont recebeu 3. Enquanto, vamos de novo para a condição. 3 é menor do que 3, falso. Então, ele sai daqui, vem para o fim enquanto e vem para o fim. Então, observe que ele sempre vai fazer a verificação dessa condição para ver se é verdade ou falso. Quando for falso, ele sai desse loop, tá ok? Outro exemplo aqui, ó, com a variável acumuladora. Uma variável acumuladora é uma variável que recebe o valor inicial, geralmente 0, antes do início de uma estrutura de repetição e é incrementado no interior da estrutura de um valor variável, geralmente a variável usada na estrutura de controle. Então, vamos ver aqui o exemplo com cont e com acumula, né, que é a variável acumuladora. Eu tenho que criar essas variáveis, cont, num e acumuladora. Cont é a variável contadora, que a gente já viu executando ela, né? E acumula é a variável acumuladora. Vamos ver como é que vai funcionar isso aí. Ó, enquanto cont for menor que 3, que a gente já viu como é, ele vai ficar contando, o cont vai ser sempre incrementado em mais 1, somado mais 1, e aqui ele vai ler o número num. Quando ele lê o número num, a acumuladora vai receber o quê? O valor que ela já tem, a acumuladora que inicialmente é 0, mais num, que é o valor que eu disse bem aqui. Por exemplo, se for 3, então a acumuladora vai receber o valor dela, que é 0 mais 3. Aí vai de novo. Enquanto isso aqui não for falso, ele vem para cá, o cont vai incrementar e ele vai ficar lendo isso aqui várias vezes. E a acumuladora vai receber o valor dela mesmo, que eu já sei que é um valor qualquer que eu digitei. Se eu digitei 2, aqui vai receber 0 mais 2 inicialmente. Aí vem de novo. Se eu digitei 5, a acumuladora vai receber o quê? 2, que eu já tenho nela, mais 5, que foi o valor que eu acabei de ler aqui. Então, a acumuladora vai para 7. Então, essa variável aqui, ela vai receber sempre o valor dela, mais o valor que eu estou lendo. Então, ela vai acumulando os valores até eu sair dessa repetição, tá ok? Então, a variável acumuladora começa a armazenar os valores, tá? Todo mundo entendeu? Ó, outro exemplo aqui, essa variável aqui, ela vai ficar executando, não foi executado 100 vezes o próximo bloco. Só tem um probleminha aqui,
que está errado esse problema, esse algoritmo aqui, é que a variável tem que ser executada 100 vezes. E aqui está sendo executado quantas vezes, pessoal? 3. Então, para eu poder corrigir isso aqui, eu tenho que tirar o 3 daqui e colocar aqui o número 100. Então, ele vai executar isso aqui 100 vezes. Aqui ele está para executar apenas 3 vezes, né? 1, 2, 3. Bem, o problema reside em implementar essa verificação. Uma estratégia muito comum para esse tipo de situação é acompanhar a execução das repetições escutando cada vez que o bloco é executado. Cada execução do bloco de instruções é chamada de interação. O próprio comando de repetição, em conjunto com seu bloco de instruções, é conhecido como loop ou laço. Para que tenhamos a informação de quantas vezes já foram realizadas no laço, necessitaremos de uma variável que fará o papel de contador. Essa variável conterá o número de interações já realizadas, sendo atualizado a cada nova interação. Então, pessoal, deu uma corrigida aqui naquele programa. Observe agora que ele tem a variável contadora, né, que vai contando mais um. Ela vai ser executada até 100 vezes, ou menor do que 100, e vai escrever nunca mais vou fazer bagunça. Ele vai repetir isso aqui, nunca mais vou fazer bagunça 100 vezes, enquanto o count não chegar a 100, tá ok? Então ele vai repetindo na tela, nunca mais vou fazer bagunça, nunca mais vou fazer bagunça, nunca mais não vou fazer bagunça. Então isso aqui é uma estrutura de controle de repetição com teste no início, enquanto faço, fim, enquanto, tá ok? Vamos ver aqui uma estrutura de repetição com teste no final. Repita até fim, repita. A diferença dela é que aqui ela repita, ela vai fazer o bloco, vai chegar a condição até que a condição seja verdadeira, fim, repita. No caso, a condição só é testada no final. Essa estrutura verifica depois de cada execução se é permitido continuar executando o trecho do algoritmo. Trata-se de um laço que se mantém repetindo até que uma dada condição se torne verdadeira. A diferença do repita por enquanto, pessoal, ó. Vamos ver aqui enquanto. É que no enquanto você já testa a condição no início, né? E no repita você executa pelo menos uma vez. E a condição só é no final. Professora, se essa condição aqui for falsa, então ele vai fazer uma vez, vem para a condição, sai do repita e acabou esse bloco de repetição, tá ok? Ó, o comando repita funciona de forma similar ao comando enquanto, exceto pelo fato de que a condição de controle só é testada após a execução do comando e não antes, como é o caso do comando enquanto. Outra diferença é que os comandos serão repetidos pelo menos uma vez, já que a condição de parada se encontra no final. Então foi o que eu acabei de falar, ó. A condição é no final e ele executa pelo menos uma vez, depois, se for falso, ele sai dessa repetição, tá ok? Aqui tem um exemplo, ó. Assim podemos utilizar o comando repita sempre que tivermos certeza de que o bloco de instruções será executado ao menos uma vez, sem necessidade do teste na entrada do bloco. Vejamos o algoritmo que lê 100 números e retorna a média desses valores. Vamos ver aqui um exemplo. O contador criou o valor soma e média, o contador recebe 0, soma recebe 0. Ó. Repita, comparando com enquanto, é como se a gente estivesse colocando meio aqui. Ó. Enquanto o contador for menor que 100, faça. Repita. Aqui tem os comandos, ó. Entre com o valor, leia o valor, soma, recebe. Soma mais o valor, está acumulando soma, né? E o contador recebe, contador mais 1. E aqui é a condição, até que o contador seja maior ou igual a 100. Então, ele vai fazer essa repetição até que o contador seja maior ou igual a 100. O contador vai sempre acrescentando mais 1. Inicialmente ele é 0, depois ele é 1, 2, 3, até chegar no 100. Quando o contador chegar no valor 100 e soma, está recebendo sempre o valor dela, mais o valor que eu estou lendo aqui, ele para. Aí vem para o final. E a média vai ser o quê? Toda a soma que foi acrescentada aqui dividido pelo contador. Aí ele vai mostrar na tela, a média é o valor da média que foi resolvido bem aqui, tá ok? Então, pessoal, para a gente terminar a nossa repetição, a gente vai ver repetição com variável de controle, que é para, faça, fim, para. Nesse caso aqui, eu vou dizer quantas vezes, eu já digo, através dos meus comandos, quantas vezes eu quero que seja executada a repetição. Quando a gente viu o enquanto e o repita, ele dá uma condição que a gente vai ser executado até que aquela condição seja verdadeira ou falsa. Aqui não, aqui eu vou determinar quantas vezes eu quero que seja feito isso. Então, é um laço simplificado para a utilização de repetições de quantidade pré-determinada. Incorpora internamente o funcionamento de um contador de repetições, incremento ou decremento. Então, para x e de f, passo P, faça. Então, eu estou querendo dizer assim, ó, para eu fazer tantas vezes uma repetição de I, que é o número que vai começar, até F, que é o número que vai terminar, eu digo se eu quero que ele vá
de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, eu que digo, faça. Aqui tem os comandos que vai fazer, e aqui é o fim para. Quando a gente vê o exemplo, a gente vai entender melhor, tá ok? Então, pessoal, vamos ver um exemplo rapidinho aqui, ó. Para ir de 1 até 10, faça. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o i, que é a variável i, ela vai de 1 até 10. Estou dizendo que começa no 1 e vai até 10. Então, ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O comando i será executado 10 vezes, ou seja, variando de 1 a 10. Seus valores de i serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque aqui eu não estou dizendo em quantos passos ele vai passar, então é de 1 em 1. Agora esse outro exemplo aqui, ó, para j, que é a variável que vai variar de 1 até 9, então eu estou dizendo que começa no 1, termina no 9, passo 2, quer dizer que ele vai pular de 2 em 2, faça, escreva j. Então o primeiro j é 1, tá certo? O segundo, 1 mais 2, 3. O terceiro j, depois de 3 mais 2, 5. Depois de 5 mais 2, 7. Depois de 7 mais 2, 9. 10 pode? Não. 11 não pode. Então, ele começa no 1. Ó, o escreva J será executado 5 vezes. Por quê? Porque ele começa no 1 e termina no 9. Só que ele vai somando 2 mais 2. Então, ele vai 1, 3, 5, 7, 9. Tá ok? Todo mundo entendeu? A diferente desse aqui, ó, que ele vai do 1 até o 10, né? Os valores que ele pode assumir é de 1 a 10. E quando eu boto o passo 2, eu estou dizendo que ele vai pular de 2 em 2. Começa no 1 e termina no 9. Só que ele vai somando de 2 em 2. Professor, se eu quiser botar de 3 em 3, bota passo 3. Se eu quiser de 4, bota passo 4, tá ok? Vamos ver aqui um exemplo para a gente finalizar a nossa repetição de controle de variável. Início. Inteiro num soma. Para num de 1 até 100, então ele começa no 1 e termina no 100, passo 2. Então ele vai pular de 2 em 2, faça. Aqui, dentro dessa variável de controle, vai ter uma condição simples. Ó, você lembra? Seleção simples, se, fim, se. No mod 2 igual a 1. Aqui tem uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai entrar aqui. Soma, recebe, soma mais num. Tá certo? Aqui eu estou dizendo fim para. Eu poderia ter colocado aqui soma, recebe, zero, né? Inicializar a soma com zero. Mas eu posso só fazer isso aqui já direto, tá bom? Aí ele vai fazendo essa condição e fica desse passo aqui até o 1 e até 100. Ele vai escrever o quê? A soma dos números ímpares é. Então, pessoal, existe um operador mod aqui, que é o operador aritmético mod, se refere ao resto de uma divisão de números inteiros. Tem que dar uma explicaçãozinha, senão você não vai entender esse algoritmo. Por exemplo, ó, o mod, ele pega sempre o resto de uma divisão inteira. Por exemplo, se eu pegar e dividir 20 dividido por 2, ó, 20 mod 2, por 2 não, por 4, vai ser 0. Por quê? Porque se eu dividir 20 por 4, vai ser 5, né? O número que é o resultado da divisão, e o resto é 0. No caso, se eu botar 21 mod 4, vai ser 1. Por quê? Porque 20 dividido por 4 é 5, e o resto é 1. 20 não, 21. Tá certo? Deixa eu só voltar aqui. Nesse caso aqui é 21 dividido por 4 é 5 e o resto é 1 aqui. Só altera esse número 20 aqui por 21, porque eu coloquei aqui 21, aqui também tem que ser 21, tá ok? Ó, esse bloco aqui, ele será executado o conjunto de instruções entre a instrução para e a instrução fim para. Então, esse aqui é executado do para até o fim para 100 vezes. Sendo que o valor num, variável de controle, que é a variável num, é aquela que vai variar 1, 2, 3, 4 até o 100, inicializa com o valor 1, incrementado de 2 a 2, porque eu disse que era passo 2, então vai ser 1, 3, 5, por meio do passo 2 até atingir o valor 100. Então, essa aqui é a condição, e num vai ser a variável que vai variar, tá certo, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte, vamos prestar bem atenção no que eu falei, tá certo? Isso aqui é muito importante, estrutura de repetição é muito usada em algoritmo. E vamos também dar uma olhada na aula de revisão que eu preparei para vocês de tudo que a gente viu até agora, porque na próxima semana a gente vai pegar tudo que a gente já aprendeu de pseudocódigo e vai começar a programar em Python, tá ok? Bons estudos para vocês e até a próxima videoaula.